Olá, tudo bom? O meu nome é Sérgio Greif, eu sou biólogo, eu tenho mestrado em alimentos e nutrição e eu sou há muito tempo venho trabalhando a questão dos direitos animais, então eu publiquei alguns artigos referentes ao assunto, alguns artigos referentes à experimentação animal, às alternativas à experimentação animal, alguns artigos referentes à nutrição vegetariana e assuntos relacionados, tá bom? E esse primeiro artigo que inaugura a nossa coluna é uma introdução aos direitos animais para aquelas pessoas que conhecem um pouco sobre o assunto ou que nunca ouviram falar. Bom, então, o que seria essa ideia dos direitos animais? Quando a gente fala em direitos, vem duas coisas à cabeça, né? O primeiro é o direito positivo, aquele que está previsto em legislação, né? Então, todo aquele arcabouço jurídico que visa proteger as pessoas e algumas vezes também os animais, ou o meio ambiente, ou as coisas, enfim. Se a gente for pensar em termos desse tipo de direito, ou seja, o direito positivo, a gente pode afirmar que animais não têm direitos. Por quê? Porque, pela lei, a gente ainda pode abater um animal para comer a carne dele, a gente ainda pode vestir o couro desse animal, a gente ainda pode montar um animal, a gente ainda pode laçar um animal, a gente ainda pode caçar em alguns lugares, né? No Brasil, no caso, a caça é proibida na maioria dos lugares, mas já estão revisando aí essa legislação para autorizar também a caça. A gente ainda pode ir numa loja e comprar um animal, a gente pode vender um animal, a gente pode, enfim, fazer várias coisas com o animal. A gente pode experimentar no corpo de um animal, a gente pode abrir um animal para ver como que ele é dentro numa escola, com a justificativa de que estamos ensinando alguma coisa, né? Então a gente tem vários usos que a gente pode fazer com o animal violando aí os próprios direitos, e aí a gente vai falar desses outros direitos, né? A legislação, ela em geral não vai proteger esse animal, ela vai proteger o animal que ela tem interesse de proteger, o animal que tem mais empatia da sociedade, né? Então o cachorro e o gato, eles têm mais proteção do que os bois e os porcos, né? Então, nesse sentido, animais não têm direitos, ou a maioria dos animais não tem direitos. A gente não pode fazer com o cachorro o mesmo que a gente pode fazer com o porco. Então, existe aí um conceito que depois a gente vai abordar com mais afinco, aí, com mais profundidade, que é o especismo, né? Quando a gente fala em racismo, é o preconceito contra a raça. Sexismo é o preconceito contra sexo, né? E o especismo é o preconceito contra a espécie, mas isso vai ser assunto de um outro artigo, né? Nesse momento, a gente só está estabelecendo qual que é a extensão do que a gente está tratando, né? Então, existe a ideia do direito positivo, que foi escrito nas leis. Existe um outro conceito, que é o direito natural, né? Então, quando a gente fala em direitos humanos, ele se aplica a todos os humanos, independente do que as leis do país onde esses humanos estejam vivendo diga, né? Então, a gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, as leis são diferentes, sei lá, do Afeganistão, né? Mas humanos são humanos em qualquer lugar do mundo. Não importa o que as leis do país digam, né? Aqueles humanos que vivem no Afeganistão, embora eles sejam supostamente menos protegidos pela lei, eles gozam dos mesmos privilégios, eles gozariam dos mesmos privilégios que qualquer humano em qualquer lugar, né? Então, independente do que diga o direito positivo, o direito natural ele é absoluto e ele determina que a gente tem direitos básicos. E quais são os direitos humanos básicos? A gente pode enumerar alguns fácil, né? O direito à vida, então você não tem o direito de matar um outro ser humano, mesmo que você consiga dizer assim, olha, se eu matar esse ser humano e tirar os órgãos dele, por exemplo, eu estou usando um exemplo bem chulo, né? Se eu matar esse ser humano, esse um ser humano e tirar os órgãos dele, eu posso beneficiar 10 outros seres humanos. Eu dou o coração para um rim para o outro rim para o outro, enfim, eu consigo doar vários órgãos e matando essa pessoa, então eu estou beneficiando várias outras. Ainda assim, a gente entende que isso é errado. Então, porque aquele ser humano, aquele um ser humano que você matou para tirar os órgãos, ele tem o direito à vida. O outro conceito de direito que o ser humano tem é o direito à liberdade. Eu não posso comprar um escravo, por exemplo. Eu não posso ter um escravo. Mesmo que a pessoa esteja me devendo dinheiro, eu não posso privá-la da liberdade e fazê-la trabalhar à força até que ela me pague. Então, essa ideia de que você não pode comprar um outro ser humano também é um direito humano básico.
Existem vários outros conceitos. O ser humano especificamente tem direito à propriedade privada. Se ele comprou alguma coisa, aquilo é dele, né? Ele tem direito à educação, ele tem direito à saúde, etc, etc. Então, independente do que a lei diga, os seres humanos têm direitos que são básicos, né? E é nesse ponto que a gente fala de direitos animais. Independente do que as leis digam, animais também têm direitos. Nos próximos artigos a gente vai fundamentar para a gente poder entender por que animais também têm esses direitos, tá bom? Então fiquem no aguardo aí e a gente se vê depois. Obrigado.